Esse vídeo eu não faço a menor ideia se ele tem algum apelo de engajamento ou não. Eu tô partindo de uma ideia louca que me deu na cabeça aqui. Nos últimos meses eu tenho recebido uma mensagem parecida, sabe? De várias pessoas diferentes aqui no canal, nas outras redes sociais aí do Papo Fiel. Porque quando eu cito algum conselheiro do Corinthians, principalmente os conselheiros vitalícios, que tem grande influência ali dentro do Parque São Jorge, direto brota algum tipo de comentário assim: pô, Adal, você cita o nome de uns caras aí que eu nunca ouvi falar, qual que é a importância deles, como que esses caras viram conselheiro vitalício, como é que se aparece com os nomes na época do Rubão, que é um conselheiro ali muito emblemático na história do Corinthians. Eu recebi comentário de pessoas que nunca tinham ouvido falar da cara gordona do Rubão ali. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu tô meio que atrasando pra fazer essa ideia de vídeo que eu tive aqui, só que aí nos últimos dias eu voltei a receber aí, porque eu citei, eu acho que nem lembro que conselheiro que eu citei aí, os caras falaram, pô, nunca ouvi falar desse maluco aí, e é outro cara também emblemático. Então a partir de agora vamos fazer aqui, ó, o top 20 conselheiros que você deveria conhecer do Corinthians. Lembrando que estamos falando do conselho vitalício. Então são 20 conselheiros que eu considero, na minha ótica, talvez quem acompanha os bastidores do Corinthians também aí vai discordar de um ou outro ali, né, cara? É uma coisa mais pessoal. Pela minha percepção aí, acompanhando os bastidores do Corinthians desde 2005, 2006, eu separei o top 20 ali e eu vou tentar explicar de maneira resumida e deixar como lição de casa pra você, Coringão louco que tá aí, dar uma busca, dá um Googlezinho, beleza? Coloca o nome que eu for falar aqui e na frente escreve a palavra polêmica. Vai aparecer algumas coisas aí no Google, eu convido vocês a conhecer. E sigam também todos esses caras aí, tá? As minas também que eu vou falar aqui. Eu pedi a colinha aqui pra primeira dama pra eu não esquecer de ninguém aqui. Vamos começar, tá? Eu tentei colocar em ordem alfabética, mas alguns nomes eu fui lembrando depois. Então 20 conselheiros, beleza? Primeiro, Alexandre Rusni, Rusni com H, busquem aí, teve participações assim relevantes, digamos, nas últimas gestões por aí, foi um cara sempre muito influente no Conselho Deliberativo do Corinthians, influenciou em tomadas importantes de decisão. Alexandre Rusni. André Luiz Oliveira, conhecido popularmente como André Negão. Pra quem não sabia, o André Negão é conselheiro vitalício do Corinthians. E aqui a gente vai alternar, na verdade não alternar, eu coloquei misturado grandes cabeças que influenciam ali o conselho vitalício, alguns externamente, então alguns nomes vocês vão ver aí que é fácil da gente buscar entrevistas fora do Parque São Jorge. No caso do André Negão, ele é um cara muito forte dentro do Corinthians, fora, aí você já sabe, aí a própria última eleição já fez o trabalho de nos mostrar o quão querido ele é aqui na parte de fora. Então, André Luiz Oliveira, todos os nomes que eu tô falando aqui estão convidados pro canal, tá? Então se algum de vocês que eu sei que assiste aqui quiser brotar aqui no canal pra gente poder trocar uma ideia, aqui é um espaço democrático, ao contrário do que muitos de vocês acabam prezando aí sem querer, não sei quem, não sei, me falaram, tá? Então André Luiz Oliveira, o André Negão. 2, vai contando, hein, primeira dama. Terceiro, Andrés Navarro Sanches. Esse você conhece, esse não tem como, né? O Andrezinho da galera aí, simplesmente o cara que mais mete o louco pra mim, o segundo pior presidente da história do Corinthians, o meu top 3 ali, né? Eu colocaria até um top 4, porque o terceiro empata com o quarto ali. Pra mim, o pior presidente da história do Corinthians, Alberto do Alibe, André Sanches em segundo, Duílio Monteiro Alves, ao lado ali de Vadielu. Vadielu é mais da década de 60 e 70 aí, a molecada, né? Os Pietro da vida não vão lembrar desse aí. Então o André Sanches, né? Figura carimbada, dispensa comentários aqui. Antônio Goulart dos Reis, esse aqui é um que pode pegar você desprevenido aí, né, cara? Um cara que também já participou de outras formações de cabeça de conselho, já foi presidente do Conselho do Corinthians, um cara que tem muita voz ativa ali dentro. Eu não tô colocando aqui aliados ou não aliados da gestão do Augusto, aliados ou não aliados do André Sanches, tô colocando meio, sabe, conselheiros influentes para que você pesquise aí. Então Antônio Goulart dos Reis também já foi deputado e tudo mais. Antônio Roque Cittadini, esse é piroquinha da cabeça, já foi candidato à presidência do Corinthians já algumas vezes, participou de gestão, vive metendo louco, uma hora tá abraçado dando beijinho na boca do Andrés, outra hora tá abraçado dando beijinho na boca do Rubão, do Augusto Melo, de repente não tá dando beijo na boca, de repente tá cornetando todo mundo e tal. É um cara interessante também de vocês darem uma buscadinha aí. Elie Verdo, esse aí é o ex-vice-presidente da gestão do Duílio Monteiro
Monteiro Alves, na época da formação de chapa, né, de grupo ali pra concorrer à eleição de 2021, né, na verdade de 2020, onde a turma do Andrés escolheu o Duílio como nome forte aí, o Duílio falou o seguinte, ó, né, pelo menos o que dizem ali nos bastidores, falou, ó, eu quero o Eliverdo aqui porque ele tem bastante influência e não vai deixar o conselho vitalício, ou pelo menos vai fazer uma força para que o conselho vitalício não se afaste muito da minha gestão. A famosa governabilidade que a gente tanto fala aqui no canal, é um dos motivos também, o Augusto Melo acabou fazendo igual, tá? Então não é uma peculiaridade aí do Duílio quando escolheu o Osmar Stabile, que é outro que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, ele é Verdo é com W, tá bom? Emerson Piovesan, este Emerson Piovesan hoje participa aí da cabeça do conselho também, foi eleito ali junto nas cadeiras diretivas, tem um vínculo ali com a chapa número 82, um cara bem influente, um cara bem articulado no meio do conselho vitalício do Corinthians. Fernando Capês, ex-deputado federal, tá cheio, ó, no conselho do Corinthians, contando tudo aí, vitalício, não vitalício e tal, tá cheio de advogado, tá cheio de ex-deputado, tá cheio de político, né? Os caras ali não tem ninguém meio bobo, não tem bobo ali não, tá bom? Bobo não tem, pode, bobo é nós, bobo é a torcida do Corinthians, mas lá dentro, então Fernando Capês aí, ex-deputado federal, acredito que ele não seja deputado em mandato neste momento aí, mas vale a pena vocês darem uma olhada. Flávio Adalto Iório Lopes, esse Flávio Adalto, ele foi diretor de futebol na gestão do Roberto de Andrade, que é outro nome que a gente vai falar já, mas o Flávio Adalto foi diretor de futebol, aí você fala, nossa, mas por que ele ganha tanta relevância ali dentro? Esse aí é um daqueles que se você levantar ele do Parque São Jorge, ele tem raízes profundas ali dentro, trabalhou também na gestão, na parte de marketing de Alberto do Alibe, um dos aliados históricos ali, ele é meio da turminha ali do Rubão. Flávio Adalto, busca ele, parece, ele na verdade ele é um ex-jornalista, não sei se alguém é ex-jornalista aí, tá? Mas ele é um ex-jornalista, cabelinho branco, vocês vão ver bastante ele aí. Esse nome que eu vou falar aqui agora vale muito a pena a busca aí. Francisco Teocraces Papai Ordanou Júnior. Esse é o famoso Franco, pra quem é acostumado com os bastidores do Corinthians. Por que a gente sempre cita ele aí? Porque aconteceu uma eventualidade mais recente aí, entre outras coisas que correm nos bastidores lá, do filho do Fran, né? Do filho do Fran Papai Ordanou Júnior deve ser ali, né? O Franzinho, ele tinha 27 anos e tava na categoria sub-23. Aí você fala, ué, peraí, não faz sentido. A categoria sub-23 já era uma anarquia. Como é que um cara de 27 anos, depois de um tempo ele se pronunciou, demorou pra caramba pra se pronunciar a respeito disso aí, ele falou, não, mas qual que é o problema, gente? Pô, 27 anos ali, mas tá, ele sempre foi da base do Corinthians ali, sempre jogou em categoria de base, ganhou como melhor jogador não sei na quê, não sei na onde, mas 27 anos, ele só esqueceu de ser questionado nesse ponto aí, tá? Mas o Fran é um nome interessante de você lembrar. Jacinto Antônio Ribeiro, esse foi muito falado na gestão do Duílio, do André Sanches, porque é um aliado ali da turma do Andrés, histórico, é o famoso Jassa, que a gente tanto cornetou e tanto destacou a sua presença, que era, na verdade, emblemática, um ponto de interrogação na base do Corinthians, e a gente falava assim, não, isso aí tem que acabar, rapaziada, não dá pra gente meter um cara lá que não tem nem função direito na base do Corinthians. Aí o Augusto Melo chegou e falou assim, o quê? Então tô aqui, Claudinei Alves, e toma 3 adjuntos de lambuja pra vocês aí. Mas, de qualquer forma, o nosso mano Jacinto Antônio Ribeiro, o Jassa. Jorge Calil, esse aqui eu vou deixar como lição de casa mesmo aí pra vocês. Busquem Jorge Calil ali, vocês vão ver aí que é um aliado histórico do André Sanches, já teve participação ali em gestões e tudo mais. Manuel Ramos Evangelista, você tá contando, primeira dama? Tá contando? Quanto que tá aí? 13. Vai ser o 13 agora ou já foi? Agora vai ser o 13, né? Então, Manuel Ramos Evangelista, conhecido aí como Mané da Carne, esse já se envolveu em 300 polêmicas ali, né, cara? Comprovadamente machista ali no Conselho do Corinthians, aí chama o outro de neguinho e tal, esse aí já se enfiou em polêmica e, lógico, o Conselho, quando era da base aliada ali, pelo menos as cabeças, né, Conselho de Ética principalmente, do Duílio Monteiro Alves, fechava os olhinhos, falava, o quê? Não vi nada? Não tô vendo nada disso aí acontecendo. Manuel Ramos Evangelista. Mário Gobi Filho, esse você sabe quem é, Mário Gobi, que do nada ele virou terceira via lá em 2020, de repente já tava apoiando André Negão de novo, ex-presidente do Corinthians aí, conhecido entre outras coisas por trazer Alexandre Pato pro Coringão e tal, né? Mário Gobi, vale a pena, tá dando as carinhas de novo aí, né? Esse aí é aquele que se der uma brechinha, não precisa ser brechinha muito grande não, tá? Se der uma brechinha pequenininha, ele vai ser candidato à presidência do Corinthians aí, tá? Osmar Stabile, hoje vice-presidente do Corinthians, na verdade
verdade, ele já é figura também emblemática na história do Corinthians aí, porque desde a época que o Dualib, ele fazia uma espécie de oposição meio às avessas lá do Alberto Dualib. Quando o Dualib se afastou do Corinthians, o Osmar Stabile candidatou à presidência tampão, né, a ser presidente tampão, concorrendo ali com o Paulo Garcia e com o André Sanches na época, e o André Sanches acabou ganhando lá em 2008. Osmar Stabile, busca aí, esse aí, se você colocar a palavra polêmica, vai vir bastante resultado aí. Roberto de Andrade, simplesmente a cara de pirona do conselho ali, esse é um nome muito forte, muito emblemático ali, um nome bem significativo, ex-diretor de futebol do Ilho, ex-presidente do Corinthians também, mandato de 2015 até 2017, antecessor ali do André Sanches. Ele é bem tretadinho com o André Sanches, pelo que dizem as más línguas, dizem que eles não se bicam. Nossa, um olha, passa no CT não, no clube ali, eles viram carinha, mas quando tá no churrasco, aí cumprimenta, né, faz aquele social aí. Roberto de Andrade Souza, Roberto de Andrade, que era favorável aí a gestão do Ilho, né, a indicação do Duílio para um futuro presidente agora, né, que seria, né, não seria o André Negão. Ele foi um dos que se opôs aí ao André Negão, tudo que eu tô falando aqui é o que dizem, beleza? Romeu Tuma Júnior, hoje o Romeu Tuma Júnior aí, presidente, né, cabeça do Conselho Deliberativo do Corinthians, figura muito forte, muito emblemática e também tem um histórico político, ele é um delegado aí de São Paulo, filho do Romeu Tuma. Romeu Tuma, se você não conhece, é um deputado já falecido aí, tinha um bigodinho assim e figura histórica do PDT, Partido, sei lá, Democrático dos Trabalhadores, deve ser isso aí, né? Foi ex-senador do Corinthians. Esse aí é cobrão lá do Senado. E era, né? Porque não tá mais entre nós. E aí, deixei por último, agora é o 20º, né? Primeira dama, foi certo? Não, é o 19º? Eu tô no 18. 18, então deve ser. Então é verdade, porque tem mais um. Não. Eu acho que tá certo aí. Rubens Gomes, né? Eu não poderia deixar de citar o Rubens Gomes da Silva Júnior, conhecido aí como Rubão, braço direito do Dualib, aliado histórico e tal, né? Sempre fez uma espécie de oposição aí também ao grupo Renovação e Transparência, aliado depois nos últimos 10 anos do Augusto Melo, e agora parece que eles estão #chateados um com o outro aí. E pra finalizar, os 20 aqui, 19 ainda, né, primeira dama? Ah, tá, então tem mais 2 aqui ainda. Paulo Sérgio Menezes Garcia, é o famoso Paulo Garcia aí, né, que já foi candidato algumas vezes aí, né, tem ligação com grupos de ex-patrocinadores aí do Corinthians. E Carla Dualib, fechamos 20, hein? Carla Dualib é a neta de Alberto Dualib. Naquela época também teve várias coisas que envolveram o nome dela, né? Nenhuma delas gerou condenação ou nada assim, né? Pelo menos pra família ali como um todo. Mas ela também é um nome interessante porque tem muita influência. E aí eu separei aqui alguns adendos como se fosse um extra assim, tá? Porque eu citei a Carla Dualib aqui. Aí vocês falam, pô, cara, o Dualib morreu, por que você fica falando dele ainda, tal? Primeiro, pela importância histórica, segundo, que no Conselho Vitalício, além da Carla, tem mais 5 conselheiros com sobrenome Dualib, ou seja, a semente foi plantada em algum momento, e aí tem, além da Carla Dualib, tem o Ciro Dualib, o Edson Médici Dualib, o Edson Real Dualib, o Marcelo Dualib e o Nelson Dualib. E também tem outros nomes que valem a pena serem citados aqui, né? Temos 3 Calis, né? Ali fora o Jorge Calil, né? Que é o Alênio, o Alessio e o Alex, né? Parece um trio daqueles trio antigo da década de 60. E Elu, sim, o Elu ali, aliado não, né? Da parentescos aí com o Vadir Elu, né? Pra mim, um dos piores presidentes da história do Corinthians, o Cláudio Valdir Elu ali dentro. Busquem esses nomes, por favor, é uma liçãozinha de casa, certo? Liçãozinha de casa. Busquem polêmicas, assim, o tempo todo, em algum momento você vai ver coisas curiosas ali, tá? Não tô falando coisas ilícitas, mas coisas curiosas, declarações, mudança de lado. Então alguns nomes que eu citei aí, você vai ver assim e falar, ué, mas esse cara hoje tá na base aliada do Augusto Melo? Mas olha aqui, tá, aí você vai ver fotos com o Dualib, vai ver fotos com o André Sanches, o contrário também, tá, você vai ver ali até o próprio, eu não quis citar o Augusto Melo, por exemplo, que o Augusto Melo é presidente, ele é conselheiro vitalício também do Corinthians, e aí você olha assim, pô, o cara tá com o André Sanches aqui, mas agora tá com, é uma bagunça, mas quando eu citar nomes aqui, pelo menos eu vou ficar dentro desses 20 e poucos, como falei pra vocês aí, e talvez cite um ou outro diferente, mas já dá pra você ter uma base, beleza? Uma base, sigam os caras aí, não sei se é um vídeo que tem apelo, tá, não sei se é um vídeo que interessa pra alguém, mas como eu recebi vários comentários aí de pessoas que não conheciam sequer o Rubão, falei, porra, mano, eu tenho certeza que o cara não conhece o Goulart, não deve conhecer, o Fernando Capês não deve conhecer a maioria desses caras aí, vale a pena pra vocês verem o contexto como um todo. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival é poucas ideias, tamo junto, hein?